Olá, eu sou Eduardo Costa, nós estamos iniciando mais um Versão Cristã, um programa que tem por objetivo trazer para vocês temas da atualidade a partir da perspectiva bíblica, aquilo que nós chamamos cosmovisão bíblica. E hoje o tema é muito interessante. Então, vamos falar sobre missões no leste europeu. Teremos como convidado o missionário Rodrigo Freitas, que hoje reside na cidade de Skopitza, na Eslovênia. E o debatedor, pastor Rodrigo Gonçalves, da Igreja Batista Missionária da Amazônia, alguém também com um coração bastante missionário. Como de praxe, antes de começar o bate-papo, nós vamos ler o nosso texto básico, que está lá em Romanos 15, 20, na qual o apóstolo Paulo afirma o seguinte: e desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Missionário Rodrigo Freitas, é um privilégio ter você aqui conosco. Já era um momento bastante aguardado, a gente já estava tentando organizar esse bate-papo envolvendo Belém do Pará com a Eslovênia, portanto, a Amazônia brasileira com o leste europeu. Para quem não sabe, depois você vai falar um pouco no programa aonde fica a Eslovênia, para quem está nos assistindo entender onde é que você está desenvolvendo a sua obra missionária. E eu queria começar, missionário Rodrigo, uma pergunta que eu acho básica. O que te fez? Você era uma pessoa, um profissional liberal, você era um advogado, você já estava ocupando cargos importantes, inclusive, aqui no estado do Pará, você era um procurador jurídico de uma fundação autárquica, e você, em determinado momento, largou tudo, teve uma mudança drástica na sua vida e foi para o leste europeu. Como foi esse teu chamamento? O que despertou esse coração missionário e essa vontade de ir para o leste europeu? Bom, primeiramente, eu quero cumprimentar todos vocês que estão assistindo o programa, dizer que é um privilégio estar aqui. Obrigado pelo convite, é um prazer falar desde aqui da Eslovênia com todos vocês que estão assistindo agora. E a gente espera que esse testemunho edifique a sua vida aí e que também faça com que você entenda um pouco mais sobre o seu chamado. Bom, Eduardo, respondendo essa pergunta, eu quero dizer que a resposta para isso chama-se um chamado irresistível. Quando a gente recebe esse chamado irresistível, é assim. Eu lembro que na minha vida profissional, e você como meu chefe, né, como chefe da fundação, onde nós trabalhamos juntos, foi muito importante esse tempo que a gente passou junto, porque algo que mudou a minha vida, algo que edificou muito a minha vida durante o período que eu trabalhava, é que eu comecei a ter acesso cada vez mais à cosmovisão bíblica, a entender que todos nós somos chamados para áreas de influência. E eu sentia que o meu chamado, Deus me chamou para essas terras aqui, eslovenas, quando eu fui fazer uma viagem de curto período para conhecer o Celeste Europeu. Foi uma viagem de férias, quando eu tive férias do trabalho, e eu vim aqui. E quando eu vi as realidades, como o Ronaldo Lidório diz, realidades que eu não pude ignorar, ver que as poucas igrejas que havia aqui, os trabalhos com grandes necessidades missionárias, com poucas pessoas congregando, ou quase igrejas vazias, isso me fez perceber que eu poderia fazer algo. E naquele momento o Senhor me chamou no meu coração, tocou no meu coração, e isso fez com que, quando eu retornei, nós tivemos aquela conversa na sua sala, que até hoje eu me lembro. A gente conversando junto e eu te falando sobre o meu chamado missionário, e você disse: então, se Deus te chamou para isso, eu te abençoo, vai. Só termina os seus processos, me entrega e vai em paz. Eu me lembro disso. E essa conversa partiu entre você, a mim, e também, claro, o nosso pastor Rodrigo, que está aqui participando, que eles são a nossa igreja viadora, e essa conversa com eles também foi muito importante para entender esse chamado. Então, a resposta para isso foi um chamado irresistível. Foi impossível dizer não para essa necessidade. Foi impossível dizer não. E eu sempre digo uma coisa, Eduardo, a gente usa essa frase, né? A gente deixou tudo para fazer a missão. Mas eu gosto de recolocar essa frase. Eu apenas deixei coisas e pessoas para ir atrás do tudo, para fazer o tudo, que é seguir a vontade desse rei que nos enviou. Amém? Amém. Bom, queria chamar para a conversa o pastor Rodrigo Gonçalves, que de alguma forma te mentoreou nesse processo.
E eu queria ouvir a voz do mentor, do missionário Rodrigo Freitas. Como é que foi esse processo de mentoreamento, pastor Rodrigo? Como é que é mentorear alguém que vai ser enviado para um campo missionário Olá, no graças leste a europeu? todos que estão aqui de novo, né? Do programa, é um privilégio sempre estar aqui. E falar de missões ainda é muito melhor, sabia? A gente esteve falando de outros temas e missões é algo que queima nosso coração. Falar especificamente da caminhada do Rodrigo Freitas é uma alegria, porque eu sei que ele não foi alguém que não tinha opção e foi para lá por falta de opção. Pelo contrário, ele tinha tudo humanamente falando para não ir. Lembro que ele passou por um momento difícil, né? No sentido de que estava tudo dando muito certo financeiramente e o chamado ficando para depois. Essa é uma realidade que muitas pessoas passam. Parece que o coração vai se enchendo de coisas dessa terra e a gente vai deixando as coisas espirituais para depois. Ele tomou uma decisão, mesmo estando tudo bem financeiramente, organizadamente, humanamente falando, tudo bem, ele tomou a decisão de parar tudo para cumprir um chamado. Então, essa foi uma segunda decisão, pode dizer assim. A primeira decisão foi entregar a vida para Jesus. A segunda decisão é entregar agora a sua vida completa para pregar o evangelho. Eu digo que a segunda decisão é entregar a vida em prol das pessoas. E o Rodrigo fez isso. Ele primeiro entregou a vida dele para Jesus na salvação, mas depois entregou a vida dele para levar a salvação a outras pessoas. E para isso ele abriu mão de muita coisa. Eu fico muito feliz de ter participado desse tempo. Muito Eu mesmo. acompanhei, né, esse momento da vida do missionário Rodrigo Freitas, na época, advogado, empresário, bem-sucedido, recém-casado, né? Tinha casado recentemente e foi uma mudança drástica. E foi realmente para um lugar pouco usual. Geralmente, quando a gente escuta falar em missões, aqui na Amazônia se fala muito em missões com ribeirinhos, missões com indígenas, ou missões na África, ou missões em alguns povos não alcançados. Quando se fala em povos não alcançados, se fala muito ali nos povos muçulmanos. Hoje tem se falado muito em China, mas pouca gente fala do leste europeu. Eu queria que tu comentasses para a gente, Rodrigo Freitas, por que o leste europeu e qual é a realidade do leste europeu? Bom, para falar dessa realidade do leste europeu, eu preciso começar localizando onde é que nós estamos, né? A Eslovênia, nós estamos aqui, somos vizinhos da Itália. Então você vai lá no seu mapa, olha a bota primeiro. Então você vê a Itália, nós somos vizinhos da Croácia, Hungria, Áustria. Esses são os países que fazem fronteira com a Eslovênia. Então nós estamos nesse local, na Eslovênia, é esse trânsito é a porta de entrada que a gente chama para o leste europeu. Os países que fazem parte do leste europeu estão aí a Bósnia, Montenegro, a Sérvia, a Macedônia, todos esses países, a Romênia, todos esses países fazem parte do leste europeu. E a necessidade, eu digo assim, não é só na Eslovênia. O leste europeu como um todo foi aquilo que a gente ouviu falar que fazia parte da antiga Iugoslávia. A Iugoslávia foi, nessa época, um país onde tinham essas pequenas nações reunidas, que tinham um comandante chamado Tito, que foi um grande comandante que, para eles, até hoje, muitos sentem saudade, né? Mas isso também imperou durante esse tempo o regime socialista nesses países. Então, eu posso dizer para você que no leste europeu a independência do socialismo é quase recente. A Eslovênia foi o primeiro país a declarar a independência da Iugoslávia, né? E durante esse período que a Eslovênia viveu, não só a Eslovênia, todos esses países viveram por essa durante o regime socialista, isso deixou cicatrizes profundas. A gente está falando de um regime que, naquele momento, oprimiu qualquer participação da igreja, abafou toda a participação da igreja. Então, a igreja não podia se manifestar, a igreja ficou calada, silente nesse momento. Então, aconteceu que depois que o regime caiu, e a igreja retomou com muita força. A igreja católica do passado, ela retomou com tanta força que começou, nesse momento, uma grande disputa
um movimento da Igreja Católica que foi muito severo, custou a vida de muitas pessoas. Então, aqui, quando a gente fala de igreja, por exemplo, essa palavra igreja, ela não soa bem nos ouvidos do esloveno, não soa bem nos ouvidos dos europeus. Então, para isso, a gente já tem um cenário, um prato cheio para poder falar do Evangelho. Então, quando a gente vê, quando eu me deparei com essas necessidades, quando eu vi que existia uma nação europeia em que as pessoas não tinham como, não conheciam profundamente o Evangelho, muitos são considerados católicos culturais, eles não são praticantes. Né? Eles se dizem católicos, mas a maioria se diz ateísta. Né? Então, era preciso trazer de volta o Evangelho para essa nação e alcançar aqueles que nunca foram alcançados. Mas me diz uma coisa, quando você chegou na Eslovênia, fico imaginando, você foi passar umas férias e passar férias é completamente diferente de residir. São coisas completamente diferentes. Quando você chegou como missionário, você tomou a decisão, vou seguir o meu chamado, o Senhor colocou a semente da Eslovênia no teu coração, você tomou a decisão com a sua esposa, orou, se consagrou, buscou confirmação e foi enviado. Como foi esse processo inicial? Até para quem aqui está nos assistindo, de repente tem uma vontade de ser missionário, vontade de atuar no campo missionário. Como foi esse momento inicial? Como é a receptividade? Você colocou coisas muito importantes aqui. Talvez a gente até possa voltar na conversa no próximo bloco. Nós estamos falando de um país que foi liberto de um regime opressor, do socialismo, que tinha, inclusive, uma postura anticristã de perseguição à liberdade religiosa. E isso marcou gerações. Isso fez com que houvesse um esfriamento da prática da pregação do evangelho nessa região. E você chega justamente no momento de abertura, de renascimento, de florescimento. Como é que foi a receptividade dos moradores, dos habitantes, ao missionário vindo do Brasil? Bom, para dizer isso, eu quero começar da seguinte forma, bem rapidamente. É preciso, antes que você está assistindo a gente, você vai sair para missões, lembre, você precisa de treinamento, não pode sair do jeito que você está. Então, por exemplo, a nossa saída, a primeira viagem que a gente fez, que foi uma viagem de conhecer a terra, foi uma viagem intencional, foi uma viagem de férias para servir em missões, foram 30 dias para servir em missões. Depois que a gente terminou o treinamento missionário, depois que a gente terminou o curso de inglês que era necessário, porque a gente não dominava a língua local, a gente chama do período de diagnóstico, de adaptação cultural. Então, o primeiro ano a gente veio para se adaptar, para já se unir a uma dessas pequenas igrejas locais. E a recepção foi maravilhosa. A igreja tinha uma grande necessidade missionária, então eles receberam a gente muito bem. Mas quando a gente fala da vizinhança, da área, da circunferência onde a gente vive, o esloveno ele olha com muita desconfiança a aparição do estrangeiro. Eles não são abertos como nós somos da América do Sul. Os europeus eles já são considerados um povo mais fechado, mais restrito, e mais ainda o esloveno. O esloveno a gente diz que ele tem na vida toda 5 amigos. Ele pode contar na mão quantos amigos ele tem. Então daí dá para você tirar como foi que aconteceu essa adaptação. E dentro desse período, a gente, para se adaptar a essa cultura, foi um momento em que a gente teve que realmente se render. Foi um momento que a gente teve que realmente largar de mão de todo o orgulho, porque quando a gente vai para uma nação assim, a gente leva a nossa bandeira, leva a nossa nação, mas a gente tem que entender que a gente precisa se submeter. A gente precisa dizer que a gente tem que submeter à cultura, entender as realidades. A gente precisa fazer aquilo que a gente chama de adaptação cultural. A gente vai se adaptar àquela cultura, vai viver como eles, vai comer como eles, vai estar onde eles estão, vai conviver com eles, e assim eles vão criar laços de confiança. Ele está trabalhando com 3 culturas. Isso é importante citar, né? A gente, quando vai para um outro país como missionário, a gente trabalha com a nossa cultura, porque a gente tem uma cultura, no nosso caso, que é a cultura brasileira, paraense. A gente tem uma cultura do reino de Deus, que é a cosmovisão cristã, que muda a cultura, que transforma. E a gente chega numa outra cultura totalmente diferente da nossa, com a ideia não de levar a nossa, mas de levar a cultura do reino.
Pastor Rodrigo, nós temos Exatamente. ainda aproximadamente 1 minuto para encerrar esse bloco. Queria que rapidamente você fez uma visita ao missionário Rodrigo Freitas. Como é que foi ter o olhar de alguém que não está no campo missionário e chegar e ver aquela realidade? Você tem 1 minuto para o comentário. Se você não conseguir esgotar, a gente volta no próximo bloco. Primeiro que a visita foi excelente. Eu não conhecia ainda a realidade específica daquele local. E nós, como igreja enviadora, é muito importante entender para a gente poder saber até como orar melhor, porque a gente vai saber começar a citar problemas específicos além da fala deles. A gente também começa a observar coisas específicas. No caso dessa viagem, a nossa viagem foi muito estratégica no sentido espiritual, porque a gente não planejou, mas essa nossa viagem deu uma mudança do foco missionário deles, porque lá a gente orou, a gente jejuou para entender isso. Então, essa viagem foi muito interessante em vários sentidos, interessante para a gente, como líder de uma igreja local, para compartilhar com a igreja, interessante para os missionários, no sentido de que foi um tempo para abençoar a vida deles e para observar o campo. E a gente pode continuar no próximo bloco falando um pouco mais disso tudo. Muito bem. Fica o convite para você que está nos assistindo aqui. O bate-papo está muito gostoso, está muito legal. Estamos falando sobre missões no leste europeu com o missionário Rodrigo Freitas e tendo como debatedor o pastor Rodrigo Gonçalves, da Igreja Batista Missionária da Amazônia. Nós vamos dar um breve intervalo, são apenas 2 minutos. Não desligue a sua televisão, não mude de canal. Já já nós estamos de volta. A Calman Brasil Calibração e Manutenção é uma empresa com excelência em calibração, manutenção e testes em instrumentos de medição, equipamentos e mangueiras. A calibração dos equipamentos é atividade vital e deve ser realizada frequentemente. E a Calman é o lugar ideal. Possui certificação ISO 9001, tem laboratórios equipados com padrões modernos. Nossos técnicos são qualificados e possuem o treinamento e o equipamento necessários para oferecer teste e calibração de qualidade. Calman Brasil, calibração e manutenção do jeito certo. A Ótica Visão Saúde oferece para sua família a melhor experiência no segmento óptico. Nossas armações são atualizadas semanalmente e nosso portfólio conta com acessórios, óculos solares, lentes de contato, além de todos os produtos varejista ópticos. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 18 vezes e planos com até 50% de desconto. Venha e fale com um dos nossos consultores. Teremos um imenso prazer em atender você e sua família. Ótica Visão Saúde, excelência em saúde visual. SOS Extintores, sua opção em segurança com ampla linha de equipamentos para combate a princípios de incêndio com alto padrão de qualidade e segurança. Extintores de incêndio da linha convencional, mega e premium, tudo para quem quer resposta imediata, efetiva e segura na proteção de vidas e patrimônios. Ampla linha de sinalização fotoluminescente, mangueiras de incêndio, soluções personalizadas de acordo com o seu empreendimento, seja residencial, comercial ou industrial. Solicite seu orçamento. Somos a loja Varejão do Frango. Trabalhamos com qualidade e com o menor preço da cidade. Atuamos no ramo de frango vivo, abatido na hora, com variados tipos de corte e galeteria. Nosso produto vai para a sua mesa com a procedência de qualidade do produtor para o consumidor. Estamos localizados em Coraci, na feira da 8 de maio, trabalhando e inovando para atender melhor os nossos clientes. Zelo, saúde, proteção e segurança para a sua empresa. A Zelo traz até você tecnologia de ponta para a descontaminação de ambientes através da desinfecção por pulverização eletrostática. Tem padrão hospitalar e essa tecnologia é a única que proporciona cobertura de 100% do seu ambiente. Aprovado pela Anvisa e pela EPA, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Não é tóxico nem corrosivo. Seu ambiente higienizado e livre do coronavírus.
Muito bem, voltamos no nosso segundo bloco do programa Versão Cristã, hoje falando sobre missões no leste europeu. Nosso entrevistado é o missionário Rodrigo Freitas, que está na cidade de Skoflitsa, na Eslovênia. E o debatedor, pastor Rodrigo Gonçalves, da Igreja Batista Missionária da Amazônia. Hoje o nome é bem emblemático, né? Igreja Batista Missionária da Amazônia. Nós estamos falando de missões aqui. Eu queria, antes de passar a palavra para o Rodrigo Freitas, nosso missionário, voltar com o nosso pastor Rodrigo Gonçalves. Eu queria que ele falasse um pouco mais das impressões da sua ida à Eslovênia, foi visitar o trabalho do Rodrigo Freitas, e é sempre bom a gente colher as impressões das pessoas que estão de fora. Eu queria te ouvir, pastor Rodrigo, como é que foi a tua percepção do trabalho missionário do missionário Rodrigo Freitas e como é que ele está realmente desenvolvendo essa ação missionária lá? O que você pôde observar no trabalho missionário, na receptividade das pessoas ao evangelho naquele país? Bom, nós estivemos lá agora em julho deste ano. Ele já estava lá há 2 anos e meio, né? Fazendo o trabalho. Um trabalho maravilhoso. Quando nós chegamos lá, primeira impressão que eu tive é que eu encontrei um missionário extremamente cheio de atividades. De uma coisa, ninguém pode acusar o missionário Rodrigo, que ele não vai pegar o dinheiro da igreja e ficar sentado no sofá. Pelo contrário, o cara passava o dia visitando casas, conversando com pessoas, aconselhando, e à noite fazendo vídeo podcast para enquanto ele está dormindo, o podcast evangelizar. Então, encontrei um missionário que tem lugares que a gente encontra pessoas que a gente precisa incentivá-los a trabalhar. No caso do Rodrigo, eu tive que incentivá-lo a descansar. Acredita nisso, Eduardo? Eu acredito. Tive que incentivá-lo a descansar de tanto que esse rapaz trabalhava. Só para você ter uma ideia nos trabalhos. Ele estava auxiliando, como posso dizer que oficialmente não, mas na prática ele era o vice do pastor de uma igreja local, uma igreja com muitas dificuldades, porque como a igreja na Eslovênia é uma igreja muito recente, ainda não tem pessoas maduras para liderar certas funções. Então, o Rodrigo estava no acúmulo de função, de várias funções de uma igreja local. Fora isso, ele abriu um grupo um grupo familiar, né? Um pequeno grupo numa casa, onde ele estava ganhando pessoas que estavam vindo do ateísmo, declaradamente ateus. E ele, pela misericórdia de Deus, estava desenvolvendo um trabalho e já tinha um grupo com vários casais. Quantos casais eram? Acho que eram 7 ou 8 casais, né? Que ele literalmente estava trazendo do ateísmo. E ele reunia com eles semanalmente com todos e semanalmente visitava individualmente cada casal. Fora isso, um trabalho completamente distinto, que eu quero que ele depois aborde um pouquinho mais, ele estava visitando semanalmente um grupo cigano. Se já é complicado trabalhar com uma cultura, ele estava numa segunda cultura que se difere totalmente. A cultura eslovena é uma, e a cultura cigana é uma completamente diferente, não só nos costumes, mas inclusive na língua. Uma língua que, inclusive, eles não têm a gramática definida. E não têm a Bíblia para poder ensiná-los. O Rodrigo estava nesse desafio, que era um trabalho completamente diferente, porque era a plantação de uma igreja em uma comunidade cigana local, que não era tão perto da casa dele. É praticamente a viagem de uma cidade para outra, uma distância ali de 40 minutos, 1 hora de carro, né? Mais ou menos isso. Então, imagina que ele estava desenvolvendo 3 trabalhos completamente distintos, e isso estava sugando bastante ele. E quando a gente chegou lá, o primeiro pedido que eu fiz para ele foi: você precisa parar para a gente ter um tempo de qualidade para você. A gente orar junto, jejuar junto aqui. Também, o trabalho dele era tão intenso que tinham cidades da Eslovênia que ele ainda não tinha ido, pelo menos para conhecer, porque ele não queria gastar tempo com turismo.
essa foi as falas dele. Não, a gente não pode ficar gastando tempo passeando. Eu falei, não, mas entenda uma coisa. Uma coisa é eu andar com a visão turística de apenas tirar foto. Outra coisa é eu ir nas cidades onde não tem igreja. E nessas cidades eu ir orar ao Senhor e visitar. E quem sabe conseguir sensibilizar um outro missionário para fazer um trabalho também lá. E a partir daí nós começamos a caminhar em algumas cidades da Eslovênia. Uma cidade que me chamou muita atenção foi a cidade de Bled, uma cidade linda, turística, mas uma cidade onde o principal bar se chama Bar do Diabo. Claro que eu estou traduzindo para o português. Não é isso, Rodrigo? O principal bar daquela cidade chamou muita atenção. Tiramos uma foto, inclusive. Uma cidade com muitas estátuas, levando para o mundo espiritual, estátuas de demônios, estátuas de coisas assim. E uma cidade onde a gente não achou igreja. Nós fomos a outras cidades onde também não achamos igreja. Nós fomos a... Qual é o nome das outras cidades que a gente foi? Kran, uma cidade bastante famosa da Eslovênia, uma das cidades centrais mais importantes daquele local, que também não tinha igreja evangélica nenhuma. É como se eu estivesse falando que São Paulo não tivesse igreja. É mais ou menos essa comparação falando do Brasil. E, enfim, andamos por muitos lugares e lá nós estivemos vendo o quanto a necessidade da Eslovênia é enorme de pregação do evangelho, de tal forma que o Rodrigo ele pode se suscitar, mas jamais ele vai conseguir, num período curto de tempo, resolver o problema evangelístico daquele local. Mas eu acredito sim que ele pode impulsionar a igreja local, apesar de ser nova, apesar de ainda estar construindo a sua maturidade, para a igreja local de lá fazer e terminar essa obra que é enorme. Rodrigo, me fala mais um pouquinho de tudo que eu falei. A visita do pastor Rodrigo, para a gente, Eduardo, foi uma alegria muito grande, né? Porque eu vou falar do ponto de vista missionário. Quando você vê o seu pastor chegando para visitar você, é uma alegria muito grande. Muitos missionários não têm esse privilégio de ver o seu pastor visitando, para conhecer as realidades, né? E para a gente viu isso com muita alegria, né? Quando ele chegou, o pastor Rodrigo, a primeira coisa que ele falou assim, agora nós vamos cancelar a agenda da semana, porque eu quero passar tempo com vocês. Então, o que vocês puderem passar para a próxima semana, passe, porque agora a gente vai passar tempo junto, orando, buscando. E para mim aquilo foi desafiador, porque com tantas atividades para fazer, para passar a agenda para depois, e a gente conseguiu passar algumas agendas, mas quando começou a pegar fogo, os casais, né, como um casal que queria se separar, chegaram na nossa casa, lá o casal de eslovenos, a esposa chegou primeiro, o esposo chegou depois, e a gente não conseguia ter esse tempo, porque parecia que estava tudo desabando quando a gente resolveu passar a agenda para frente. Mas eu pude entender que até uma coisa interessante, né? Aqui, o extintor de incêndio, ele tem uma marca. A marca do extintor de incêndio aqui chama-se Pastor. É interessante ver. Eu vi em vários lugares da Eslovênia, Pastor, para apagar o incêndio, né? E a gente estava sendo os missionários, estava apagando um monte de incêndio, né? Tanto na igreja local como na vida das pessoas. Então, a visita do pastor Rodrigo, ela veio trazer esse refrigério para a gente organizar os nossos rumos, né? E nesse tempo de busca, né? E eu, naquele primeiro momento, eu não conseguia entender. Puxa, tem tanta coisa para fazer, eu estou fazendo tanta coisa, por que eu vou parar agora para tentar algo novo, né? Para procurar algo novo? Estou focado nisso aqui. Mas o pastor Rodrigo trouxe a visão pastoral, ele e a pastora Tati, de dizer assim, vamos alcançar a nação, o que vocês estão fazendo, um outro esloveno pode fazer. Vamos agora procurar caminhos para conectar igrejas e alcançar a nação. E desse tempo de oração, Eduardo, e você que está assistindo, nasceu uma palavra do Senhor. A palavra do Senhor foi para a gente se conectar com um pastor lá em Maribor, uma cidade aqui da Eslovênia, no outro extremo. O Senhor falou isso para a gente se conectar com esse pastor. A gente conseguiu fazer uma agenda com esse pastor. E essa conversa foi maravilhosa com o pastor. A gente conseguiu estreitar laços. E através dessa visita do pastor Rodrigo, a gente já começou a expandir as tendas. Essa foi a palavra do Senhor.
E a gente começou a ir para outras regiões da Eslovênia que a gente não tinha nem explorado antes. Por isso que a visita deles foram super importante. Talvez se eles não tivessem vindo aqui, eu demoraria mais tempo para chegar nessas regiões. A visita deles daqui foi para ver essa contextualização, entender que a gente precisava expandir as tendas. E através desse pastor, a gente já fez acampamento de família, a gente já ajudou a igreja local lá, está consolidando agora a primeira base missionária na Eslovênia, que nós vamos consolidar essa base através dessa relação, e vai nascer a OM Eslovênia, aqui para a glória do Senhor Jesus. Muito bem, eu queria explorar contigo, Rodrigo, 2 pontos. Um que o pastor Rodrigo mencionou, eu acho que vale a pena a gente trabalhar um pouco mais sobre isso, e outro que não foi mencionado, mas que eu considero fundamental. O teu trabalho, por exemplo, com os ciganos. Esse é um ponto, para mim, importante. Até porque, bom, se a Eslovênia é considerado uma nação não alcançada, e isso ficou muito claro aqui quando vocês dizem que cidades importantes não têm uma única igreja cristã evangélica. Como é que está sendo o teu trabalho com os ciganos? E eu já vou fazer uma segunda pergunta que eu quero que você comente também, porque eu entendo também que tu tens, pelo menos eu te acompanho de vez em quando nas mídias sociais, e aí depois, no próximo bloco, eu vou pedir para você falar das tuas mídias sociais, para quem quiser te acompanhar, ver o teu trabalho. Você tem desenvolvido um trabalho com jovens também. E, se eu não me engano, a Eslovênia tem um sério problema com suicídio na juventude. Aliás, uma coisa que é interessante a gente entender, que o evangelho, quando ele entra, ele floresce a pessoa, faz florescer a família, faz florescer o bairro, faz florescer a cidade e a nação. Por outro lado, o socialismo, de uma outra forma, gera opressão, gera depressão, gera amargura e falta de propósito. E aí você está vivendo um processo de transição de uma sociedade onde você tem um alto índice de suicídio, justamente por uma sociedade que perdeu talvez um propósito existencial transcendental, e você entra com o evangelho dizendo, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu morri por você numa cruz para que você tenha esperança. Eu morri por você para que você possa ser perdoado pelos seus pecados. Como é que essa mensagem tem chegado, tanto nos ciganos quanto nos jovens? Perfeito, ótima pergunta, Eduardo. Primeiro que a palavra-chave que você acabou de falar é a palavra esperança. Essa palavra, ela faz total diferença para nós, porque para a gente entende o que isso significa, mas quando você vive numa nação onde o problema não é econômico, as famílias elas têm uma boa condição de vida, têm emprego. Quando não tem emprego, o Estado é um estado de bem-estar social, ele proporciona recurso para essas pessoas. Hoje, com o regime capitalista que é vigente aqui, cuja moeda é o euro, né? O governo ele é muito parceiro das famílias aqui. Então, o problema não é financeiro. Então, quando você vai levar o evangelho para um lugar onde o problema não é financeiro, é diferente de você chegar em uma nação onde a primeira necessidade é o assistencialismo, onde você vai chegar e suprir uma necessidade básica, como alimento, como roupas, calçados. Agora, quando você vai falar de um evangelho para um lugar onde não precisa, a pessoa... Viu, Rodrigo? Se a igreja brasileira enfrenta, a gente está ligado a acabar com a pobreza. Isso é a pregação do evangelho. A Eslovênia é um local que não encontra. Mas nós não temos pobreza material. Por outro lado, é uma nação que foi roubada desses jovens o propósito de vida. Então, a pregação do evangelho está sendo um resgate do propósito de vida. Eu vi que um tema muito importante que o Rodrigo tem abordado lá, que é uma necessidade daquela nação, é ensinar os jovens sobre propósito de vida, verdade. É verdade, perfeitamente. Sabe, Eduardo, esse número que você tem é perfeito, esse índice. Parabéns pela pesquisa que você fez. O índice de suicídio aqui é altíssimo, especialmente na classe mais jovem. Por quê? Pela falta de esperança, falta de expectativa.
como eles têm a questão econômica não é um problema, a expectativa desse jovem é já herdar do pai a casa, o carro. Ele não tem grandes ambições, eles não têm sonhos para frente, de ir para uma outra nação, como a gente tem. Isso é muito, muito mais palpável na nossa cultura do que da cultura deles. Então, para eles, isso vem de muito fácil, não vem difícil. Então, por exemplo, quando eu consegui um índice aqui, quando o grau de suicídio é mais elevado? E, pasme, o grau de suicídio na Eslovênia é mais alto no final do ano escolar. Quando acaba as aulas é quando existe o maior índice de suicídio. Não é por causa das notas baixas, mas é por causa que quando acaba a escola, eles se perguntam: o que eu vou fazer agora? E o nosso trabalho tem sido levar a essas pessoas que existe um sentido. A palavra é essa: existe um sentido. Existe um propósito para eles. Então, a gente está levando esse propósito para a vida deles e trabalhando isso no coração dessa juventude. Então, nosso primeiro público de trabalho, nosso primeiro público-alvo foi essa juventude, foi justamente essa geração. A gente quer consolidar nessa geração jovem, resgatar os valores cristãos neles, para que isso passe para as futuras gerações, né? Então, o nosso foco inicial ele foi justamente nessas futuras gerações, para manter a igreja permanente, para não se perder as igrejas no futuro, para que esse princípio seja passado perpetuamente, né? Muito bem, missionário Rodrigo, nós estamos chegando no final do nosso segundo bloco. Eu peço que você não desligue o seu canal, não desligue sua televisão, não mude de canal. Daqui a 2 minutinhos, o missionário Rodrigo vai continuar falando da sua experiência missionária na Eslovênia. Já já nós voltamos. A Calmon Brasil Calibração e Manutenção é uma empresa com excelência em calibração, manutenção e testes em instrumentos de medição, equipamentos e mangueiras. A calibração dos equipamentos é atividade vital e deve ser realizada frequentemente. E a Calmon é o lugar ideal. Possui certificação ISO 9001, tem laboratórios equipados com padrões modernos. Nossos técnicos são qualificados e possuem o treinamento e o equipamento necessários para oferecer teste e calibração de qualidade. Calmon Brasil, calibração e manutenção do jeito certo. A Ótica Visão Saúde oferece para sua família a melhor experiência no segmento óptico. Nossas armações são atualizadas semanalmente e nosso portfólio conta com acessórios, óculos solares, lentes de contato, além de todos os produtos varejista ópticos. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 18 vezes e planos com até 50% de desconto. Venha e fale com um dos nossos consultores. Teremos um imenso prazer em atender você e sua família. Ótica Visão Saúde, excelência em saúde visual. SOS Extintores, sua opção em segurança com ampla linha de equipamentos para combate a princípios de incêndio com alto padrão de qualidade e segurança. Extintores de incêndio da linha convencional, mega e premium, tudo para quem quer resposta imediata, efetiva e segura na proteção de vidas e patrimônios. Ampla linha de sinalização fotoluminescente, mangueiras de incêndio, soluções personalizadas de acordo com o seu empreendimento, seja residencial, comercial ou industrial. Solicite seu orçamento. Somos a loja Varejão Frango. Trabalhamos com qualidade e com o menor preço da cidade. Atuamos no ramo de frango vivo, abatido na hora, com variados tipos de corte e galeteria. Nosso produto vai para a sua mesa com a procedência de qualidade do produtor para o consumidor. Estamos localizados em Coraci, na feira da 8 de maio, trabalhando e inovando para atender melhor os nossos clientes. Zelo, saúde, proteção e segurança para a sua empresa. A Zelo traz até você tecnologia de ponta para a descontaminação de ambientes através da desinfecção por pulverização eletrostática. Tem padrão hospitalar e essa tecnologia é a única que proporciona a cobertura de 100% do seu ambiente. Aprovado pela Anvisa e pela EPA, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Não é tóxico nem corrosivo. Seu ambiente higienizado e livre do coronavírus.
Muito bem, voltamos com o nosso terceiro e último bloco do programa Versão Cristã, hoje falando sobre missões no leste europeu, tendo como convidado o missionário Rodrigo Freitas, que está na cidade de Skopitsa. É mais ou menos isso, né, Rodrigo? Na Eslovênia. Perfeito. Rodrigo, fala para a gente, como é que é trabalhar com ciganos? Como é que é trabalhar com povos, com uma cultura específica como são os ciganos? Eu acho que eles têm uma religiosidade própria também. Como é que eles recebem o evangelho? Perfeito, Eduardo. Eu vou te contar pela nossa experiência. Bom, tudo começou com a gente trabalhar com ciganos. A gente não pretendia trabalhar com cigano, né? Mas foi um plano de Deus, né? Como foi que aconteceu? A gente fez um podcast cristão e esse podcast que eu criei na época falava sobre cura. E o pastor lá da igreja local, ele pregou, né, falou nesse podcast de apenas 5 minutos e caiu lá na comunidade dos ciganos. Um dos ciganos escutou isso sobre cura e essa mãe resolveu desafiar a cultura, porque, para que você entenda, o cigano eles são eslovenos também, mas eles vivem numa cultura à parte, numa subcultura dentro da cultura eslovena. Então, eles não têm um bom relacionamento com os eslovenos. Os eslovenos e os ciganos não se dão bem, né? Eles não gostam um do outro. E essa mãe resolveu romper a cultura e trouxe a criança dela na igreja naquela noite. E a gente orou para aquele bebê, o Tim, e essa criança foi curada. A criança não podia respirar senão por aparelhos. E ele foi curado. E essa mãe resolveu fazer um almoço para agradecer a gente, né, por essa cura, para celebrar essa cura. E quando a gente chegou lá, Eduardo, ela estava assando um pouco daquele gigante que a gente vê só no desenho animado, com aquela maçã na boca, o bicho girando lá na churrasqueira. E ela chegou e disse assim, será que vocês podiam falar um pouco mais sobre esse Jesus para alguns nossos amigos que estão aqui na cozinha? Tudo bem, sem problema. Quando nós entramos lá, Eduardo, tinham 15 pessoas numa cozinha espremidas para ouvir sobre Jesus. E a gente falou sobre Jesus para eles, e todas as 15 pessoas aceitaram Jesus naquele dia. E depois disso a gente falou, a gente volta na próxima terça-feira. Quando a gente voltou na terça-feira seguinte, a gente veio, tinham mais de 23 pessoas na cozinha espremidos de novo ali. E a gente falou de Jesus e todas as 23 pessoas aceitaram Jesus. E o que mais aconteceu, maravilhoso, foi que muitos desses ciganos foram curados naquele dia. Alguns tinham problema de tumores, tinham problemas nas pernas, outros tinham problema até de coração e foram curados naquele momento. E isso engajou mais eles. Eu vi as pessoas pegar o telefone do Eduardo e dizer assim, traz para cá o fulano que está doente porque tem um tal de Jesus aqui que está curando. E o pessoal veio parando o carro na frente da comunidade dos ciganos, trazendo, e Jesus fez uma grande obra naquela comunidade. E assim nasceu o trabalho com ciganos. Então, toda semana, todas as terças-feiras, nós estamos implantando uma igreja no meio dos ciganos. A gente já começou a ver os sinais e maravilhas no meio deles, mas agora a gente está no momento de discipulado, está falando sobre o amor de Deus, está falando sobre respeitar, estou falando sobre a cultura do reino, e a gente está falando sobre mais e mais coisas, aquilo que o Senhor está fazendo no meio dos ciganos. Então, Eduardo, eu posso dizer para você que está sendo uma grande alegria ver o que Deus está fazendo no meio dos ciganos, e a gente está fazendo parte disso nesse momento importante que está nascendo a primeira igreja dos ciganos aqui. Mas, Rodrigo, né, dessa questão dos ciganos, me fala um pouquinho do teu desafio com a língua. Eu tive lá, vi o quanto é difícil. Me fala um pouquinho desse desafio da língua. A língua que os ciganos falam chama-se Romani. É uma outra língua diferente do esloveno. Então, eles não têm, no dialeto, nessa língua deles própria, eles não têm uma Bíblia na língua deles. Então, o que a gente precisa fazer, muitas vezes, eu prego, eu falo em inglês, eu tenho um tradutor que vai falar em esloveno, e outras vezes o esloveno vai passar por Romani, na língua deles. Então, são 3 pontos para poder o evangelho chegar lá. E está chegando, está acontecendo, e Deus está fazendo. Então, a gente tem um desafio agora de produzir músicas e canções. Na visita que os pastores tiveram aqui, o pastor Rodrigo e a pastora Tati chegaram aqui, a gente teve esse momento de louvor com eles e foi criado, naquele momento ali, uma tradução do Tu És Bom, né? Aquela canção. Lachorrinhas. E eles chamam os Lachorrinhas. Tu és bom. Essa que é a forma que eles falam. Então, foi muito bom, Eduardo.
eu creio que Deus vai permitir você vir aqui e ver também essas realidades, Eduardo, por ser um andarilho. Eu lembro quando a gente estava no tempo aí de visitando a Jocum, estava junto, dormindo lá pela Jocum, participando de curso, e você topava, eu, você e aquele fusquinho, andando pelas estradas do Pará aí, só conhecendo as realidades, dessas realidades missionárias, não é verdade? É verdade, nós andamos de fusquinha pelo Pará indo participar de treinamentos na Jocum, isso é verdade, poucas pessoas sabem disso. Aliás, isso está registrado nas mídias sociais, nós fizemos uma viagem, se eu não me engano, de Barcarena para Belém, na base Alcance Amazônico, no Fusca, conversando com o pastor Raulison Rangel sobre cosmovisão. E você é uma pessoa muito ligada nas mídias sociais. Para quem está nos assistindo, Rodrigo, quem quiser, de repente, acompanhar o teu trabalho, conhecer um pouco mais do que você está fazendo, por onde a pessoa pode acessar o teu trabalho, que tipo de mídias sociais, Facebook, Instagram, podcast? Fala um pouco para a gente, para quem está nos assistindo. Perfeito. Então, pronto. Eu quero desafiar você a conhecer mais sobre a Missão Eslovênia. Se você quiser contactar a gente diretamente, você pode entrar no meu perfil do Facebook, Rodrigo de Freitas. Você vai ver lá um pouco sobre a Missão Eslovênia. A gente tem uma página também chamada Chamado Irresistível, e nessa página você pode conhecer um pouco mais. Quero colocar também aqui à disposição meu e-mail para você escrever para a gente, para quando você quiser vir aqui ter uma experiência de curto prazo, ver essas realidades. É rodrigo.freitas@om.org. rodrigo.freitas@om.org. Você pode contactar a gente para saber mais informações. De óculos e M de Maria, é isso? O de óculos, M de Maria, exatamente. OM, Operação Mobilização, que essa é a agência missionária que a gente pertence, .org. Então, você pode contactar. E se você quiser me encontrar pelo WhatsApp, também pode. Você coloca mais 386, que é o código da Eslovênia, 069 661 182. Você pode me encontrar pelo WhatsApp e saber mais sobre a Missão Eslovênia. Com muito prazer, a gente vai informar para você. Agora, Rodrigo, para a gente caminhar para o final aqui, tem muita gente nos assistindo, seja pelo YouTube, seja pela televisão. Eu tenho certeza que o Senhor tocou em alguns corações aqui. Eu não posso ir para a Eslovênia, não tenho como trabalhar num campo missionário, não tenho chamado para isso, mas eu quero apoiar, eu quero ajudar, eu quero contribuir. De que forma a pessoa que está nos assistindo, que se sentiu impactada, pode colaborar, contribuir, te ajudar nesse projeto fantástico que você está desenvolvendo e, de alguma forma, participar desse projeto também, né? Perfeito, essa é a palavra que eu gosto que você falou. Participar. A gente tem que lembrar que nós somos um time. Um time, se você quiser fazer parte daquilo que Deus está fazendo aqui em Eslovênia, você pode fazer parte do nosso grupo de mantenedores, as pessoas que estão nos ajudando para que a gente consiga ir mais longe nessa nação. Então, a nossa igreja local lançou um projeto chamado AMI, Apoia a Missão Eslovênia. E através desse projeto, você pode colocar um valor mensal que você quer contribuir. E desse valor, você vai estipular, você pode ser por boleto bancário, você pode ser por cartão de crédito ou pode ser por transferência bancária. O link eu vou passar diretamente aqui para você ver, vou passar para o Eduardo esse link, e você pode contribuir dessa maneira para que você faça... a gente quer desafiar 100 pessoas com R$50 para que essas pessoas consigam nos ajudar a manter aqui. Porque a realidade europeia, você sabe, é um milagre alguém ser enviado da América do Sul para uma nação onde a moeda é o euro, porque a diferença, Eduardo, você sabe como é um economista, é 1 para 7, 1 para 6,50. Então, quando a gente fala isso, é um grande desafio. Mas eu quero dizer, testemunhar, que jamais o Senhor nos abandonou. Nunca Ele nos deixou. Sempre Ele tem cuidado de nós. Mas eu quero convidar você para fazer parte disso e ver as bênçãos do Senhor na tua vida, porque eu quero dar para você, a gente quer dar para você esse privilégio de se fazer parte desse projeto missionário que Deus está fazendo aqui na Eslovênia. Vai ser uma honra para você, vai ser uma honra para nós e vai redundar em bênção na sua vida e na nossa vida, porque a gente está cumprindo aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. Seria muito importante
todo mundo que entrar na AME, nessa ação com a gente, entrar em contato, porque qual é o nosso desejo com a AME? É montar um grupo de WhatsApp com todo mundo que esteja contribuindo. Por quê? Por esse grupo, você vai receber semanalmente informações sobre o trabalho deles. Eles vão estar no grupo do WhatsApp, a pessoa pode falar com eles direto lá. Eu queria falar com o missionário, queria mandar um áudio de oração e também quero saber as fotos mais atuais sobre o trabalho deles. Então, entrar na AME não é apenas uma contribuição mínima de R$ 50. Entrar na AME é estar por dentro, é ser um enviador verdadeiramente. Não só financeiramente, mas na oração, sabendo das informações de maneiras atualizadas e também estar junto em todo o tempo, conversando diretamente com os missionários. Essa é a proposta da AME. Muito bem. Nós estamos chegando no final do nosso terceiro bloco, nós temos aproximadamente 5 minutos ainda. Eu quero já agradecer ao pastor Rodrigo Gonçalves, que sempre atende os nossos convites. É uma pessoa assídua aqui. Já falamos sobre missões, já falamos sobre reforma protestante, já falamos sobre cosmovisão. Talvez tenha sido um dos que mais participaram dos nossos programas. E eu quero agradecer ao missionário Rodrigo Freitas pela sua disponibilidade. Nós estamos numa conexão Belém do Pará de Eslovênia. Conhecer um pouco mais do seu trabalho, Rodrigo. Temos orado por você. Eu realmente espero que o Senhor toque corações, toque pessoas que possam te apoiar, que possam te ajudar. Sugerir que você coloque nas tuas mídias sociais, para as pessoas entrarem nas tuas mídias sociais e ver como é que podem contribuir, te apoiar. Eu tenho certeza que o Senhor vai tocar pessoas aqui nesse programa para te abençoar, mas não é te abençoar, é abençoar a obra do Senhor através de um missionário. E é isso que é preciso entender. É uma forma de nós contribuirmos. Eu quero, Rodrigo, nesses últimos 4 minutos que você tem, deixar esse tempo para você nos deixar uma palavra final. Amém. Fique à vontade para falar com quem está nos assistindo no YouTube, quem está nos assistindo na televisão, uma mensagem final. Fique à vontade para falar o que você achar. Amém. Eu quero agradecer também por participar desse programa. Eu quero agradecer você, Eduardo, por ter nos convidado para participar. Agradecer ao pastor Rodrigo, que está aqui, o meu pastor. E dizer, Eduardo, você é parte integrante de tudo isso. Você foi a pessoa usada por Deus no momento em que eu precisava, que eu estava entrando em um momento da minha vida importante, que era o momento do casamento. Você foi uma resposta de oração quando a gente começou a trabalhar junto, quando eu fui chamado para trabalhar junto com você. E depois disso, você me deu o privilégio de dar esses passos, galgar esses passos para chegar até aqui. Então, eu creio que a sua vida, para mim, não foi uma coincidência, foi realmente um projeto de Deus na minha vida. E quero dizer a você que está assistindo a gente agora, que Deus sim ama a Europa, Deus sim tem projetos missionários por essa nação, nós não podemos ignorar isso. Não podemos pensar que o projeto de Deus missionário somente para a África ou para algumas regiões específicas. Quando a gente fala a gente tem que lembrar lá de Atos 16, que naquele momento, quando Paulo estava na segunda viagem missionária da sua vida, ele estava ali, ainda lá em Atos, como está em Atos 16, versículo 10, quando ele estava tentando consolidar ainda mais as igrejas da Ásia, quando ele estava tentando fazer o evangelho crescer, porque as igrejas cresciam em número a cada dia, ele recebeu um chamado missionário. Ele recebeu naquela noite a visão daquele homem macedônio que dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. E naquele momento, quando ele teve essa visão, ele concluiu que ele foi chamado para aquele momento, para explorar a outras regiões. E essa foi a porta de entrada do evangelho na Europa. Se Paulo não tivesse atendido a esse chamado missionário, se Paulo não tivesse concluído que Deus chamou ele para aquele momento, nós não teríamos sido alcançados dessa forma. Porque naquele momento, quando Paulo chegou ali e chegou no evangelho ali, em Troade ali, quando ele conheceu, em Tessalônica, quando ele conheceu Lídia naquele momento, e que ela abriu a sua casa para o evangelho, e o evangelho começou a se espalhar para a Europa, e grandes missionários saíram através desses grandes movimentos de avivamento que chegaram inclusive até nós temos certeza que nós não devemos dizer não, jamais,
àquele chamado que o Senhor nos deu. Devemos dizer sim para Ele e devemos nos colocar nas mãos dele e aguardar aquilo que Ele vai fazer. Se Paulo não tivesse atendido a esse chamado, o que seria desse continente hoje? E eu quero dizer que a Europa precisa de mais missionários. Então eu quero desafiar você. Assim como houve aquela visão do homem macedônio, eu digo, passa a Eslovênia e ajuda-nos. Lembre que a Macedônia fazia parte do leste europeu. E agora eu te digo, passa a Eslovênia e ajude-nos. Tenha um pouco, tire um pouco das suas férias. Quando você tirar férias, vem aqui com a gente. Venha servir 30 dias como eu fiz e deixa Deus falar no seu coração. Deixa Deus usar você em apenas um curto período para que você use as suas férias para missões. Oferte a sua vida para servir em missões e deixa Deus transformar a sua vida. Amém, Eduardo? Obrigado mais uma vez. Amém, amém. Nós começamos o nosso programa com um texto do apóstolo Paulo, né? Que você citou agora há pouco, em Romanos 15, 20. Ele dizia no texto dele, né? Que ele se esforçou para anunciar o evangelho onde Cristo não tinha sido nomeado, não tinha sido anunciado, com o objetivo até de, segundo o texto, né, não edificar sobre fundamento alheio. E é isso que você está fazendo. Você está levando o evangelho a um povo ainda considerado não alcançado. Eu não tenho a estatística exata, mas eu acredito que menos de 1% da nação eslovênia conheça a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. 99% dessa nação ainda precisa ser alcançada. E você pode abençoar, você pode ser um importante instrumento ajudando o missionário Rodrigo Freitas através do projeto AME, alcançando exatamente a Eslovênia, ajudando a missão, contribuindo. Visite as mídias sociais dele. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, que nós podemos, inclusive, repassar para vocês o WhatsApp direto do missionário Rodrigo, para você também entrar em contato com ele. Esse foi o nosso programa Versão Cristã de hoje. Nós desejamos para vocês uma noite tremendamente abençoada e quero agradecer ao pastor Rodrigo e ao missionário Rodrigo, um programa com os Rodrigos, que Deus abençoe tremendamente a vida de vocês e aquilo que o Senhor tem feito através de vocês. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo programa, pessoal. Este programa é um oferecimento